Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar um pouquinho das falhas cometidas pelo INSS. Uma doença que inviabiliza ou dificulta o trabalho pode dar direito à concessão de benefício por incapacidade, como auxílio-doença comum ou decorrente de acidente de trabalho. No caso de incapacidade temporária, ou aposentadoria por invalidez, quando houver incapacidade permanente. Então, para ter direito à concessão de algum desses benefícios, é importante que seja feito um pedido ao INSS de benefício por incapacidade, seja auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. E a partir disso, será agendado para que você compareça a uma perícia médica com um perito do INSS. O perito analisará a sua condição, bem como os exames e laudos médicos realizados por especialistas particulares. Isso será necessário para verificar se você está total ou temporariamente incapacitado para suas atividades habituais. Bom, o resultado da perícia decidirá se existe direito ou não ao benefício requerido. Então, se não houver a concessão imediata do benefício de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez pelo INSS, você terá duas opções para tentar alterar essa decisão. Entrar com recurso administrativo após a ciência da não concessão do benefício. Então, o segurado terá até 30 dias para apresentar o recurso administrativo de forma detalhada e informar os motivos pelos quais o órgão deve aceitar o seu pedido e conceder o benefício. A análise desse recurso compete à Junta de Recursos do Conselho de Recursos da Previdência Social. Embora a decisão possa demorar meses para sair e, na grande maioria das vezes, seja negada, não se preocupe, você ainda poderá tentar requerer o seu benefício por meio de uma ação judicial. Somente após o resultado da perícia realizada pelo INSS é que será possível ingressar com pedido na Justiça. Se não houver esse pedido inicial no INSS, a Justiça não analisará o seu caso. É importante que você saiba que não é necessário ter o recurso administrativo para efetuar o ajuizamento da ação na Justiça. Ao entrar com uma ação judicial, o juiz determinará que, novamente, seja efetuada uma perícia médica, só que dessa vez com um perito médico da própria Justiça. O perito nomeado analisará novamente a situação do segurado, bem como os documentos e exames médicos fornecidos por ele. No final, o perito emitirá um parecer sobre a concessão ou não do seu benefício por incapacidade. Após isso, o juiz poderá aceitar os motivos apresentados pelo perito, proferindo a sentença. Então, dessa decisão proferida pelo juiz, caberá recursos. O que o INSS normalmente faz de errado nesses casos o INSS costuma não analisar, isso sem requerimento do segurado. Então, os principais cuidados que devem ser tomados. O INSS somente poderá conceder o benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez se for agendada no INSS uma perícia médica
para constatar a incapacidade. Bom, documentos possíveis para comprovação do período. É importante você apresentar na perícia médica exames e laudos de médicos particulares que indiquem a incapacidade para o trabalho. A cópia da comunicação de acidente de trabalho, CAT, em caso, de acidente do trabalho, se não tiver, é claro que não vai ser emitido uma CAT, e outros documentos que possam ajudar. Outra falha cometida pelo INSS diz respeito ao tempo afastado por auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. O tempo em auxílio-doença, ele poderá contar como tempo de contribuição se for recebido entre períodos de atividades, então tem que ser intercalado. Bom, o que o INSS normalmente faz de errado nesses casos? É possível que o INSS não reconheça o período em proveito de benefício por incapacidade, seja auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Bom, ele não reconhece como tempo de contribuição. Então, os principais cuidados que devem ser tomados nesses casos. Se houver contribuição imediatamente após o término do período de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, será possível contar esse período para a sua aposentadoria. Se não existir contribuição no mês posterior ao término do auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, provavelmente o INSS não reconhecerá o período como tempo de contribuição. Então, precisa contribuir para que o período seja computado. Documentos para comprovação do período. Guia da Previdência Social, que é a GPS, comprovando que houve ao menos uma contribuição imediatamente após o término do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez. No CNIS, você tem que provar que houve contribuição imediatamente após o término do benefício. Microfichas de recolhimento que podem ser solicitadas no INSS. Outra falha que o INSS comete é com trabalho fora do país. Esse tempo trabalhado fora do país, ele poderá ser considerado como tempo de contribuição para a aposentadoria no Brasil. Bom, o que o INSS normalmente faz de errado nesses casos? Como o INSS ele não tem o conhecimento do seu trabalho realizado fora do país, ele não considerará o tempo no cálculo do tempo de contribuição. Então, os principais cuidados que devem ser tomados: ter documentos comprobatórios do trabalho realizado fora do país. Então, para que esse período seja considerado pelo INSS, deverá existir um acordo internacional entre o Brasil e o país que foi realizado o trabalho. Se possuir acordo internacional com o Brasil, você pode apresentar documentos que comprovem a atividade realizada no exterior. Contrato de trabalho, olerites, contra-cheques, ficha de registro de empregado. Outra falha muito comum do INSS diz respeito ao período trabalhado em regime próprio. Existe a possibilidade de você usar o período trabalhado em regime próprio na contagem do INSS, mas quando isso ocorrer, será importante ter cautela, pois se você utilizar esse período no INSS, não poderá usar no regime próprio. Também é possível levar o período do INSS para o regime próprio, mas como estou analisando o benefício no INSS, eu nem vou falar dessa possibilidade. Bom, para utilizar o regime próprio na contagem do INSS, você precisará de um documento chamado Certidão de Tempo de Contribuição, a famosa CTC, que deverá ser solicitada no órgão competente do regime próprio. Contudo, como esse período é concomitante a um período que já consta no INSS, o Instituto não contará o período em dobro. Caso o período no INSS esteja correto, não leve o período de regime próprio para o Instituto, porque ele não servirá.
Bom, o que o INSS normalmente faz de errado nesses casos? O INSS não analisará esse período se não houver o documento de CTC, que é a certidão de tempo de contribuição. Então, os principais cuidados que devem ser tomados, é necessário que o segurado solicite a certidão de tempo de contribuição, a CTC, no órgão competente para depois apresentá-la no INSS no momento em que for requerer o benefício de aposentadoria. Esse tempo não será contado em dobro, muito menos será considerado se houver períodos de atividades privadas concomitantes ou se já tiver sido utilizado em uma aposentadoria do regime próprio. Então, se você usou no regime próprio, não vai poder usar no INSS. Caso as contribuições não tenham sido pagas, o tempo somente será considerado mediante indenização, conforme o que diz o artigo 96 da Lei 8213 de 91. Documento possível para comprovação do período é a certidão de tempo de contribuição, emitida pelo órgão competente do regime próprio. Outra falha comum: tempo de serviço militar. O tempo de serviço militar, inclusive o voluntário, poderá ser acrescido no tempo de contribuição. Então, para contar esse tempo, você precisará apresentar o certificado de reservista ou a certidão da junta militar. O que o INSS normalmente faz de errado nesses casos? O INSS não terá informação do período de serviço militar sem que haja apresentação de documentos pelo segurado. Os principais cuidados que devem ser tomados: será necessário apresentar o certificado de reservista ou a certidão emitida pela junta militar. Bom, documento possível para comprovação do período: o certificado de reservista ou a certidão da junta militar. Outra falha muito comum no INSS refere-se ao período especial rural antes de 91. Então, os trabalhadores rurais em regime de economia familiar recebem da lei um tratamento de proteção. Então, esse regime acontece quando a família trabalha junta para o próprio sustento. Para períodos trabalhados na lavoura, porém, haverá uma dificuldade, sempre tem dificuldade de comprovação. Por quê? Porque faltam provas documentais, o que é normal devido à natureza do trabalho. Difícil comprovar que a pessoa trabalhava na roça. Então, com isso, a lei e a instrução normativa do INSS permitem vários meios de prova, desde o histórico escolar até a prova testemunhal. Normalmente, o INSS é melhor em conceder períodos rurais do que períodos especiais por insalubridade. Então, no entanto, a análise do Instituto dependerá muito dos documentos que você apresentar. Então, o tempo trabalhado na zona rural, a partir de 12 anos de idade, já entrará na contagem do tempo de contribuição. Acontece que muitas pessoas, elas não sabem disso e deixam de ter alguns anos na contagem, os quais poderiam ser essenciais para fechar suas aposentadorias. Para você ficar informado, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, se pronunciou sobre o assunto recentemente. O STJ manifestou que é possível reconhecer o tempo rural assim que o segurado começar a trabalhar, mesmo sem considerar a idade. Logicamente, a gente deve ser coerentes, pois uma criança de 5 anos não tem força de trabalho. Bom, no caso concreto, você deverá demonstrar que exercia atividade rural em uma idade coerente com a realidade. Além disso, desde janeiro de 2018, o período rural poderá ser utilizado como carência para a sua aposentadoria por idade. Bom, o que o INSS normalmente faz de errado nesses casos?
Muitas vezes o INSS não reconhece o período rural. O Instituto alega que inexistem documentos no seu nome ou que você não era proprietário da terra. Então, quando o INSS reconhece o tempo rural, ele considera apenas a partir dos 14 anos. Já a legislação permite desde os 12 anos de idade, ou até antes disso, dependendo do caso. Então, segundo o posicionamento do STJ, tá? Então, muitas vezes o INSS não considera esse período como carência para aposentadoria por idade. Então, os principais cuidados devem ser tomados. Você sempre vai precisar de documentos que indiquem um início de prova material. Essa prova poderá ser completada com a prova testemunhal, porém você não poderá requerer o período apenas com prova testemunhal. Então, para o INSS, será importante apresentar no mínimo 3 testemunhas da mesma idade ou mais velhas que comprovem o trabalho rural desenvolvido. E é importante que as testemunhas tenham vivenciado o trabalho rural na localidade em que sua família morava ou trabalhava. A atividade rural, ela deverá ter sido principal fonte de renda da família na época. E é interessante juntar documentos de todos os anos que trabalhou na lavoura. Todos os documentos deverão ser apresentados em sua forma original ou em fotocópia autenticada. Preencherá autodeclaração, caso seja um segurado especial. Documentos possíveis para comprovação dos períodos: contrato individual de trabalho, ou CTPS, que é a carteira de trabalho, contrato de arrendamento, de parceria ou de comodato rural, declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, registro de imóvel rural, comprovante de cadastro do INCRA, bloco de notas de produtor rural, notas fiscais de entrada de mercadorias, documentos fiscais relativos à entrega de produção rural cooperativa agrícola com indicação do segurado como vendedor ou consignante, certidão de nascimento dos seus irmãos que nasceram no meio rural com identificação da profissão dos seus pais como lavradores ou agricultores, certidão de casamento com identificação da sua profissão como lavrador, se você casou ainda no meio rural, histórico escolar do período em que estudou na área rural, com a indicação da profissão dos seus pais como lavradores ou agricultores, certificado de reservista com identificação da sua profissão ou de seus pais como lavradores ou agricultores. Qualquer outros documentos que mencionem a profissão ou dos seus pais como lavradores ou agricultores, ou até a sua autodeclaração, caso você seja segurado especial. Período especial rural após 1991. Esses períodos são similares aos anteriores a 91, inclusive para a comprovação da atividade. A diferença é que para esse período será necessário indenização. A lei menciona que não é necessário ter contribuído para o INSS antes de 91, mas após essa data. Então, na prática, será feita toda a comprovação do período após 1991. Então, se for considerado como regime de economia familiar, o INSS emitirá um boleto pedindo que você pague os valores que deveriam ter sido pagos no passado. Na Justiça, normalmente esse valor será descontado da quantia que você recebe no final da ação. Os principais cuidados que você deverá tomar e os documentos necessários para a comprovação da atividade são os mesmos indicados para o período especial rural antes de 1991.
Uma lei que entrou em vigor em 2019 começou a exigir somente uma autodeclaração para os segurados especiais. Caso seja constatada alguma irregularidade na sua declaração, o INSS poderá pedir alguns documentos adicionais para comprovação das atividades especiais. Além disso, há uma lei de 2015 que obriga, a partir de 1º de janeiro de 2023, que a comprovação da atividade rural seja feita exclusivamente pelo CNIS. Mas aí veio a reforma e ela prorrogou o início da comprovação até a data em que o Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS, conseguir atingir a cobertura mínima de 50% dos trabalhadores rurais. Então, isso significa que a comprovação das suas atividades rurais e da condição de segurado especial será feita somente pelo extrato do CNIS, a partir do dia que houver a cobertura mínima de 50% dos trabalhadores rurais pelo cadastro. Então, como vocês podem checar, esse programa é continuação dos falhas cometidas pelo INSS. Então, esse programa seria o programa número 2, que você pode, se você não viu o programa Falhas Cometidas pelo INSS, primeiro vocês podem verificar pelo YouTube. Então, o INSS, ele comete inúmeras falhas, então a gente precisa ficar de olho, a gente precisa ficar em cima, precisa tomar cuidado, porque se a gente não tomar cuidado, acaba diminuindo o valor da aposentadoria, ou você acaba trabalhando mais tempo. Então, tudo isso você precisa ficar atento na hora de você pedir um benefício, porque qualquer coisinha, qualquer detalhe pode acabar te prejudicando lá na frente. Então, fique de olho, faça os cálculos antes de se aposentar, veja o CNIS se está tudo direitinho, confira, teve auxílio-doença, entrou na contagem, não entrou, porque eles sempre procuram não contar o período. Então, se teve recolhimento após o período que você recebeu auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, teve esse recolhimento, ok, você pode contar o período. Se não teve o recolhimento posterior, aí já fica mais difícil. Bom, eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.